Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 11 do mês de fevereiro do ano 2022 pelo calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 10 do mês de Adar 1 do ano 5782. Hoje nós estamos no sexto dia da semana e, portanto, nós estamos no sexto dia do Shabat. Ao pôr do sol de hoje, nós entramos no sagrado dia do Shabat. E o horário do acendimento das luzes de Shabat, aqui pelo horário de São Paulo, horário de Brasília, às 18 horas e 29 minutos. Então, às 18 horas e 29 minutos, aqui no fuso horário do estado de São Paulo, de acordo com o horário de Brasília, às 18 horas e 29 minutos, acende-se as luzes de Shabat, para receber Shabat, ok? Estamos aqui em uma lição a cada dia, com o nosso Rabino Rav Tzchaim, sobre Shemirat Halashon, guardar a língua. O nosso Rabino, ele diz assim: a forma pela qual falamos dos outros, como os vemos, julgamos, nos identificamos com eles, e quando necessário, os criticamos. Isto simplesmente define como pessoas o que somos. Esses aspectos da vida que ocorrem a cada dia, a cada momento praticamente, estão conectados diretamente com o Shemirat Halashon, guardar a língua. Ou seja, dentro de todos estes aspectos é que nós precisamos ser vigilantes, porque isso, sem sombra de dúvidas, nos define. Qual é o nosso caráter? Qual é o tipo de pessoas que nós somos? Somos fofoqueiros ou não? Somos mexeriqueiros ou não? Gostamos de falar mal dos outros ou não? Ou seja, Lashon Hará, língua má, língua maldita. Como nós definimos isto? Ah, não tem problema, tá tudo bem. É verdade o que eu estou falando, mas mesmo quando se fala verdades com maldade, também é Lashon Hará, é língua maldita, está dentro do mesmo aspecto negativo. Então, as leis da fala foram feitas pelo Criador do ser humano, o soberano, a fim de instruir a sua criação acerca de como viver neste mundo. Então, os aspectos, as normas, as leis, os decretos divinos que nós temos através da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, mais provérbios, salmos, somando a tudo isto, nós temos aí realmente aquilo que define se nós gostamos ou não do Lashon Hará, da língua maldita. Então, através dos cumprimentos desses preceitos humanos, à medida que nós vamos cumprindo, vamos conhecendo e vamos cumprindo, nós estaremos então debaixo da graça do soberano. Então, nesse aspecto, vai moldando o nosso caráter, a nossa personalidade e a revelação do nosso dia a dia, o que somos, aí vai definir você mesmo, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de agir. A lição que o Rabino traz para nós no dia de hoje é a totalidade do ser humano. Então, vamos ver o que ele nos fala sobre isto. Devemos esforçar-nos para cumprir cada uma das mitzvot, mandamentos, preceitos, seja entre o homem e Deus ou entre o homem e o seu semelhante, pois cada uma é a expressão da vontade de Deus. Assim diz a Torá em Deuteronômio, ou seja, Devarim, capítulo 32, versos 46 a 47, que diz assim: aplicai vossos corações a todas as palavras, com as quais devereis instruir os vossos filhos, para serem cuidadosos ao executar todas as palavras. Sabemos por experiência própria, cada um que é adulto, casado ou tem filhos,
sabe muito bem que os filhos, eles observam o exemplo dos pais e eles seguem o exemplo dos pais. Então é importante que os pais estejam instruindo os vossos filhos exatamente sobre o cuidado ao executar as palavras. Mas a maior lição para eles é exatamente o exemplo que os pais dão. Então, se os pais dão bons exemplos, então os filhos, eles vão ouvir as instruções dos pais com mais submissão, vão captar a mensagem dos pais com mais facilidade, né? Então, quando os pais ensinam os filhos uma coisa e vivem outra, fica difícil para os filhos compreenderem desde pequeno o que é certo e o que é errado. E muitas vezes, pelo mau exemplo, eles podem acabar confundindo as coisas. O bom exemplo pode se tornar mau exemplo, e o mau exemplo pode se tornar bons exemplos, ou seja, inversão de valores. Continuando, o nosso rabino ainda diz: ninguém pense que mesmo uma única mitzvah, um único preceito, um único mandamento, uma única lei, seja insignificante, uma questão somente para os que procuram um refinamento excepcional de caráter ou uma realização espiritual, né? Então o rabino aqui fala conosco nesse sentido que nós não podemos ignorar o menor dos mandamentos, né? Às vezes parece que o mandamento é pequeno, parece insignificante, mas na realidade tem grande significado, porque está conectado com a vontade divina. Então nós não podemos menosprezar um pequeno mandamento ao nosso ponto de vista, obviamente, porque todo mandamento aos olhos de Deus é importante. Então, dentro desse aspecto aí, todo refinamento excepcional de caráter ou uma realização espiritual, né? Então, a busca que nós precisamos fazer em cumprir a vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus revelada através dos seus mandamentos, preceitos, a palavra, etc., é realmente para que nós tenhamos, de fato, um refinamento excepcional do nosso caráter e para as nossas realizações espirituais. Não se pode separar uma coisa da outra. Então, por isso, diz o rabino, ela é a nossa vida. Então, por menor que seja o mandamento, nós temos que encarar com esta realidade. Esse pequeno mandamento parece pequeno e insignificante, mas nós precisamos encarar dessa forma. Esse mandamento é a minha vida. Se eu não o fizer, para onde vai a minha vida? Então, se nós nos dedicarmos a aprender desde os menores mandamentos, pequenos mandamentos, então nós estaremos realmente honrando os demais mandamentos, chamados grandes mandamentos, né? Então, dentro desse aspecto aí, muitas vezes a pessoa acha que matar e roubar, adulterar, é um grande mandamento. E muitas vezes acha que a mentira não é. Aqui que tem uma mentirinha, é pequenininha, não tem problema nenhum, mas ela está ligada ao Lashon Hara. Ela está ligada a uma desobediência divina. E quando nós tratamos realmente, fazer uma fofoquinha, não tem nada demais, eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Mas se você está falando dentro de uma tonalidade de fofoca, é Lashon Hara. Mas eu estou falando somente com o meu marido, somente com a minha esposa, eu estou falando somente com o meu chefe do trabalho, eu estou falando somente com o meu colega de confiança do escritório, da escola, etc., o meu vizinho de confiança, etc. Não existe segredos quando duas pessoas estão sabendo de uma mesma coisa. Não há mais segredo. Então, Shemirat Halashon, guardar a língua, é como se nós falássemos assim: eu vou guardar segredo. Eu fiquei sabendo algo de uma determinada pessoa, eu vi algo de uma determinada pessoa, mas
eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto. Simplesmente isso. Eu vou ficar quieto. Então você guarda um silêncio. Você guarda um segredo. Você só pode falar aquilo quando é por uma finalidade construtiva, positiva. O que significa? Pessoa tal que você sabe que ela é assado ao quadrado. Então você sabe que aquela pessoa é ruim. E você vê que ela está se aproximando de uma outra pessoa para fazer mal. Então você vai procurar essa pessoa que é alvo, vítima dessa pessoa má. Então você vai falar com ela no sentido de alertá-la, não de fazer fofoca. Você vai alertar aquela pessoa sobre o perigo que ela está correndo diante daquela pessoa má. Então você vai para uma finalidade construtiva positiva, para que aquela pessoa alvo vítima, ela não seja pega, desapercebida ou numa armadilha ou de uma forma bem astuta, ela seja impossibilitada de poder defender-se, certo? Seja qual for o tipo de agressão. Nem toda agressão não física, aliás, nem toda atitude que seja sem ser agressão física, não deixa de ser agressão. Há uma agressão psicológica, uma agressão espiritual, né? Existem esses tipos de agressões também, não só agressão física. Então, você vai alertar aquela pessoa para que ela tome as devidas providências para se proteger contra aquela pessoa. Então você vai fazer isso por amor ao próximo, não para fazer uma fofoca, porque você não gosta daquela pessoa e você se alegra de falar mal dela. Não pode, certo? Somente com finalidade construtiva positiva, para que uma pessoa alvo vítima possa se defender adequadamente daquela pessoa má. Então é isso que precisa estar no seu devido cuidado, né? Nós temos que tomar esse cuidado. Então, o Rabino Hafetz Haim, ele diz, é a nossa vida. Então, se nós encararmos no nosso dia a dia que cada mitzvah, cada mandamento, cada preceito, cada vontade divina é a nossa vida, então nós vamos encarar as coisas de uma outra forma, de um outro ponto de vista, e seremos pessoas melhores do que ontem. Continuando, o nosso rabino diz, nenhuma parte do corpo humano é insignificante. Cada uma delas serve para uma função importante, sem a qual o corpo não seria sadio. De modo semelhante, cada mitzvah fornece a sua espiritualidade singular e é vital para o bem-estar da nossa alma. Então, por isso, né, novamente falando, por menor que seja o mandamento, é vital. Ela tem uma característica singular e sempre é para o nosso próprio bem. Assim concluímos a leitura do livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, verso 13, o pregador assim nos diz, a soma de todo o assunto, quando tudo é considerado, ou seja, aqui o autor de Eclesiastes, chamado também de pregador de Eclesiastes, ou ensinador de Eclesiastes, né? Então ele está dizendo assim, ó, a soma de tudo, ou seja, você analisa tudo, sem exceção, e você considere tudo. Analisar tudo e considerar tudo. De que forma? O resultado final é teme a Deus e cumpre os seus mandamentos. Então, analisando tudo, considerando tudo, a conclusão é teme a Deus e cumpre os seus mandamentos. Por quê? Pois isso é a totalidade do homem. Isto é a totalidade do ser humano. Isto é ser total. O resto é bagaça.
quando as pessoas se aplicam a fazer lashon hará, fofoca, maledicência, etc., essas pessoas estão num verdadeiro frangalhos. É que nem quando o açougueiro ele começa a cortar a carne do frango. É pedaço para todo lado, fica em frangalhos. Mas a conclusão de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, é exatamente isso. Qual é a totalidade do ser humano? Simplesmente temer a Deus e cumprir os seus mandamentos. Dessa forma, diz o rabino aqui, para ser o Adam HaShalem, Adam HaShalem, ou seja, para ser um homem de perfeição espiritual, a pessoa deve temer a Deus para não fazer o que a Torá proíbe e deve cumprir os seus mandamentos, ou seja, todos os mandamentos positivos. Dentro da Torá nós temos mandamentos, e isso se aplica também às 7 leis universais, mandamentos positivos e mandamentos negativos. Obviamente, os mandamentos negativos, não faça. Os mandamentos positivos, faça. É isso que está dizendo aqui tanto o nosso rabino, como Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Que é exatamente o quê? O que devemos fazer? Mandamento positivo. Teme a Deus e cumpre os seus mandamentos. Esta é a sua totalidade. Você quer ser uma pessoa total? Dentro do aspecto totalidade do ser humano para a redenção final com Mashiach e poder habitar o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna? Então aqui está a receita, o segredo. Teme a Deus e cumpre os seus mandamentos. Esta é a totalidade do ser humano. Isto é ser total. Portanto, esta é a receita. Este é o segredo. Teme a Deus e cumpre os seus mandamentos. E você sempre estará completo, total, totalmente na presença divina. Uma boa preparação de Shabbat para você e a família. Um Shabbat Shalom. Até amanhã.